Há um momento da noite em que o mundo parece desacelerar. O vento sopra mais baixo, como se também quisesse ouvir. As luzes das casas se apagam uma a uma e o ar adquire uma espessura quase líquida, um silêncio que não é vazio, mas presença. Você sente o peso suave da escuridão tocando a pele, o ruído distante de algo que talvez seja o mar, talvez apenas a memória do mar. Lá fora, o céu parece respirar devagar. Cada estrela cintila como se piscasse de sono, e por um instante você tem a sensação de que o universo inteiro repousa ao seu redor, apenas esperando que você repare nele. No quarto, a tela ainda acesa lança um brilho pálido sobre o rosto. Esse retângulo de luz é uma pequena janela suspensa no escuro, e é curioso pensar que, de certa forma, tudo o que vemos cabe dentro dele. A realidade, tão vasta, tão concreta, se dobra ali, em milhões de pontos luminosos. E ainda assim, basta fechar os olhos para que tudo desapareça. É como se o mundo existisse apenas enquanto alguém o observa, como se o real dependesse desse simples gesto, o de olhar. Enquanto você respira, a Terra gira sob seus pés a quase 1.600 km por hora. O planeta se move em torno do Sol a 107.000. O Sol, por sua vez, viaja ao redor da Via Láctea a mais de 800.000. E tudo isso acontece em silêncio absoluto, sem vento, sem som, sem nenhum sinal de movimento. Se houvesse uma janela aberta para o espaço, você não veria nada se deslocar. O cosmos se move dentro de um grande disfarce de imobilidade. Talvez por isso, às vezes, a realidade pareça tão calma, como um truque que oculta o seu próprio ritmo. Há algo misterioso no modo como percebemos o que está diante de nós. Você olha para uma estrela e acredita vê-la agora, mas o que chega até seus olhos é uma lembrança, uma luz que partiu há milhões de anos. A imagem que você contempla é um eco, um reflexo atrasado, uma carta enviada do passado. Mesmo a cor do céu, esse azul tão familiar do dia, é apenas o resultado de uma dispersão de partículas. O azul não está realmente ali. É uma invenção da atmosfera, uma interpretação. Talvez tudo o que percebemos seja assim, um acordo silencioso entre o que o mundo é e o que somos capazes de compreender. A luz viaja, o olho capta, o cérebro traduz, e no meio desse percurso nasce algo que chamamos de realidade. Mas quanto dessa realidade é o universo? E quanto é apenas o modo como o cérebro organiza o caos? Às vezes, a ciência se parece com a poesia porque ambas buscam o mesmo, encontrar sentido no invisível. O físico observa o cosmos com telescópios gigantescos, tentando compreender o que se esconde além da matéria. O poeta fecha os olhos e tenta sentir o mesmo mistério por dentro. Os dois lidam com sombras, com ecos, com imagens que nunca se revelam por completo. Talvez o universo não queira ser entendido, apenas experimentado, como um sonho que se desfaz ao amanhecer. Se você prestar atenção, vai perceber que há algo de irreal em tudo o que o cerca. As paredes, o chão, o corpo, a própria voz que ecoa dentro da cabeça, tudo é feito de átomos quase totalmente vazios. A matéria é uma ilusão de densidade. Um punhado de nada vibrando em padrões tão sutis que parecem sólidos. Um corpo humano é 99,99% espaço. E mesmo assim, sentimos o toque, o peso, o calor. É como se o vazio tivesse aprendido a fingir que existe. E o mais curioso é que essa ilusão funciona. É ela que nos permite caminhar, tocar, existir. O universo parece ter encontrado um equilíbrio delicado entre o real e o aparente. Como se dissesse, não é preciso entender para viver. Mas a mente humana, inquieta, curiosa, insiste em procurar. Quer saber o que há por trás do véu. Quer descobrir se o que vemos é o que é, ou apenas o que somos capazes de ver. Os antigos já suspeitavam disso. Platão falava das sombras projetadas na parede de uma caverna. Os hindus chamavam o mundo de Maya, o grande sonho. E os físicos modernos, com seus aceleradores de partículas e equações de simetria, parecem repetir a mesma intuição.
Mas com outras palavras, o universo pode ser apenas informação. Ondas que se dobram, padrões que se repetem, realidades que emergem da probabilidade. Tudo existe, e ao mesmo tempo, talvez nada exista de verdade. Ainda assim, há algo profundamente humano nesse desejo de tocar o invisível, de compreender o tecido do que é. Como se ao entender o universo, pudéssemos finalmente entender a nós mesmos. Talvez seja isso o que move a ciência, a busca por um espelho que reflita o mistério. Lá fora, o vento muda de direção. Um som metálico vibra ao longe, talvez uma antena, talvez apenas a imaginação. A noite parece mais espessa agora, e há uma sensação sutil de que algo observa de volta. Não de forma ameaçadora, mas curiosa, como se o próprio cosmos se perguntasse o que é real. Você sente um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento. Algo dentro de você parece saber que essa pergunta não é nova, que ela atravessa o tempo desde o primeiro olhar humano lançado ao céu. O universo sempre foi um espelho, mas raramente percebemos que o reflexo também nos inclui. Cada estrela que vemos brilha em nossos olhos, com a mesma luz que brilha em si mesma. Cada partícula que vibra lá fora, vibra dentro de nós também. Talvez seja por isso que o silêncio da noite não seja vazio. Ele está cheio de nós, espalhados, sonhando uns nos outros. O relógio na parede marca a hora, mas parece fazê-lo sem convicção. O tempo aqui dentro não segue a mesma ordem que lá fora. O som dos segundos se mistura com a respiração. Há momentos em que o presente parece se alongar até perder a forma. Talvez a realidade funcione assim, uma sequência de instantes que o cérebro costura em continuidade. Uma história contada para não nos perdermos no caos. E se de algum modo tudo isso for apenas uma narrativa, uma representação mental de algo que não tem forma? A cada respiração, o ar entra e sai como uma onda, e o corpo acredita estar vivo. Mas o que é estar vivo se não perceber o movimento? Talvez o real seja o intervalo entre uma percepção e outra, o breve espaço onde o nada se reconhece como algo. As estrelas continuam lá fora, imutáveis, distantes. E ainda assim, há algo de íntimo nelas, como se contivessem a lembrança de um lugar que nunca deixamos. A mesma poeira que forma os seus núcleos habita nossos ossos. O mesmo hidrogênio que arde em seus corações pulsa em nossas células. Somos feitos da mesma matéria que nos observa. O vento volta a soprar, agora mais frio. E há um instante em que tudo parece suspenso. O som, a luz, o pensamento. É o ponto exato onde o universo respira em silêncio. Um espaço entre o que é e o que parece ser. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco, porque algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas, mas para serem escutadas devagar, até o fim da noite. E talvez, se ouvirmos com atenção suficiente, descubramos que o real sempre esteve ali, escondido, tímido, esperando apenas o momento certo para se revelar. Há algo curioso que acontece quando a noite se aprofunda. O mundo visível começa a se dissolver em contornos incertos, e o que antes era sólido se torna apenas sugestão. As formas perdem suas bordas, os sons se afastam, e o olhar se confunde entre o que está ali e o que apenas parece estar. É nesse território de penumbra que a realidade começa a mostrar suas rachaduras, pequenas, quase imperceptíveis, mas suficientes para que a dúvida se infiltre, como um vento fino passando por uma fresta. A mente humana, tão acostumada à estabilidade, busca reconhecer padrões, ordenar o caos, dar nome às coisas. É uma tentativa de segurança diante do abismo. Vemos uma sombra e chamamos de corpo. Ouvimos um ruído e o transformamos em causa. Tocamos o vazio e o preenchemos com significado. Assim construímos o que chamamos de mundo, um acordo silencioso entre o que existe e o que acreditamos existir. Mas às vezes, esse acordo se rompe. Há instantes em que a própria percepção se rebela e tudo ao redor parece se desfazer como névoa. Um exemplo simples:
Olhe fixamente para uma parede branca. Após alguns segundos, o cérebro começará a inventar cores, movimentos sutis, pulsos. Nada disso está lá. É apenas o sistema visual entediado com a ausência de estímulo, tentando criar algo que não existe. O mesmo acontece quando fechamos os olhos e ainda vemos luzes, padrões, formas flutuando. A fronteira entre o real e o imaginado é mais tênue do que supomos. A física moderna confirma essa incerteza. Em escalas quânticas, a realidade não é uma linha contínua, mas uma probabilidade de estados. As partículas não têm posição definida até serem observadas. Elas estão em muitos lugares ao mesmo tempo, e de certo modo em lugar nenhum. A própria existência parece depender do ato de ser percebida. É como se o universo precisasse de olhos para existir, como se o real fosse um palco que só se ilumina quando alguém o contempla. Talvez por isso os antigos filósofos já desconfiavam da visão. Platão falava de homens presos numa caverna, confundindo sombras com a verdade. Milênios depois, a ciência, com seus telescópios e detectores, parece ter descoberto algo semelhante. O que vemos é apenas uma projeção. A luz reflete, a retina traduz, o cérebro decodifica, e o resultado é uma imagem, não a coisa em si. O universo é uma tradução constante, um idioma que ninguém fala completamente. Se pensarmos bem, cada cor que vemos é apenas uma frequência de luz. O vermelho não existe fora da percepção. Ele é uma resposta biológica a um comprimento de onda. O som também não é som, até que alguém o ouça, é apenas vibração do ar. O calor, o frio, a textura, tudo isso nasce na mente. O mundo lá fora é feito de interações silenciosas, mas dentro de nós ele ganha sabor, cor, forma e emoção. É como se o universo só ganhasse sentido ao atravessar o corpo humano. Imagine o cosmos como um vasto espelho. De um lado, a matéria, do outro, a consciência. Um reflete o outro, mas ninguém sabe qual imagem veio primeiro. Será que é a mente que traduz o real ou o real que molda a mente? Talvez não haja separação. Talvez o espelho e o reflexo sejam a mesma coisa, apenas vistos de ângulos diferentes. A neurociência descreve algo fascinante. O cérebro não recebe o mundo de maneira direta. Ele o reconstrói. Os sinais elétricos vindos dos sentidos são reorganizados em padrões coerentes. E o que chamamos de ver, ouvir, tocar é, na verdade, uma simulação interna. Cada percepção é uma hipótese que o cérebro faz sobre o que está acontecendo lá fora. Vivemos dentro de um modelo mental, uma projeção que se atualiza a cada instante. E o mais belo é que, mesmo sendo uma construção, essa ilusão é o que nos mantém vivos. Sem ela, não haveria orientação, nem memória, nem história. O mundo é uma ficção que funciona. Uma ficção precisa, mas ainda assim ficção. Isso não a torna menos real, apenas revela que o real é mais profundo do que aquilo que podemos medir. Às vezes, a vida cotidiana oferece pistas desse mistério. Quando você caminha por uma rua conhecida e de repente tem a sensação de estar num sonho, é o cérebro hesitando por um instante, tentando reconciliar lembrança e presente. Quando uma música antiga desperta uma emoção que não cabe em palavras, é a mente tocando algo que não é físico, mas existe. E quando olhamos para o céu e sentimos uma nostalgia por algo que nunca vimos, talvez seja o universo nos reconhecendo de volta. Tudo o que sabemos é mediado por percepção. Mas a percepção é falha, limitada, moldada pela história da espécie. Nossos olhos só captam uma pequena faixa do espectro eletromagnético. Nossos ouvidos só escutam uma ínfima parte das frequências sonoras. Há universos inteiros de luz e vibração passando por nós neste exato momento, e não percebemos. Vivemos imersos em oceanos de realidade invisível. A física de partículas, por exemplo, descreve campos que preenchem o espaço, ondulações sutis que dão origem à matéria. Mesmo o vácuo que julgamos vazio está repleto de energia. O nada, na verdade, é fértil. Vibrações quânticas criam e destroem partículas em escalas tão pequenas que parecem mágicas. É um teatro silencioso,
incessante, em que o real surge e desaparece milhões de vezes por segundo. Talvez o universo seja como um sonho coletivo de energia, e a matéria apenas o momento em que o sonho se torna denso o bastante para ser tocado. A cada respiração, estamos cercados por esse jogo de aparições. O mundo não é fixo, é um fluxo, um mar em permanente metamorfose. O que chamamos de realidade é apenas o instante em que conseguimos parar o movimento com o olhar. Mas o que acontece quando não olhamos? O universo continua lá, existindo em silêncio, ou se apaga como a tela que se desliga. O paradoxo é antigo e nenhuma teoria o resolve completamente. Algumas dizem que a realidade é independente de nós, outras que só existe enquanto é observada. Talvez ambas estejam certas. Talvez o real precise do observador, tanto quanto o observador precisa do real. Se o universo é um espelho, o reflexo que vemos depende da luz que projetamos sobre ele. Quando olhamos com pressa, vemos apenas formas. Quando olhamos com calma, vemos histórias. E quando olhamos com amor, talvez vejamos o próprio mistério. A forma muda conforme o olhar. Há algo de profundamente poético nisso. A ideia de que o universo pode ser uma ilusão não o torna menos belo, pelo contrário, torna-o mais humano. Porque se tudo é ilusão, então também o amor é, e ainda assim o sentimos como a coisa mais real que existe. Talvez o valor do real não esteja em sua solidez, mas em sua capacidade de nos tocar. O vento lá fora sussurra novamente. As estrelas continuam imóveis no alto, mas você sabe que estão se movendo em velocidades inimagináveis. O céu que contempla é uma fotografia antiga e mesmo assim é presente. Tudo é deslocamento, e o que chamamos de agora é apenas um ponto entre passado e futuro. O real é um intervalo, e talvez seja justamente nesse intervalo que a vida acontece. E se a realidade for apenas o reflexo do nosso próprio olhar? Se o mundo for o espelho da consciência tentando se reconhecer, talvez a ilusão não seja erro, mas linguagem. O modo que o cosmos encontrou para se expressar através de nós. E talvez, para entender o que somos, precisemos primeiro ouvir o que o silêncio tem a dizer. Há algo de fascinante na forma como o desconhecido nos chama. Quanto mais o compreendemos, mais ele se afasta, como o horizonte que recua cada vez que tentamos alcançá-lo. A ciência é essa travessia paciente em direção ao que nunca se deixa tocar por completo. É uma caminhada feita de perguntas e não de respostas. E, no entanto, cada passo dado ilumina uma pequena parte do mistério, uma centelha a mais no grande escuro do universo. Durante séculos, acreditamos que ver era compreender, que bastava olhar com atenção para descobrir a verdade. Criamos telescópios, microscópios, detectores. Construímos máquinas que enxergam o invisível e ouvem o inaudível. Mas quanto mais fundo olhamos, mais o mundo se dissolve em abstrações. O que antes eram planetas e átomos tornou-se campos, frequências, probabilidades. A realidade que a ciência descreve é menos sólida do que o chão que pisamos. É um tecido vibrante, em permanente estado de nascimento. Talvez o universo não seja uma coisa, mas um processo. Um fluxo constante de energia transformando-se em forma, e forma retornando à energia. Os físicos chamam isso de campo quântico, um mar invisível que preenche todo o espaço e onde cada partícula é apenas uma ondulação temporária, uma pequena onda que surge e desaparece. Se pudéssemos enxergar o cosmos com os olhos da física moderna, veríamos algo como o interior de um oceano luminoso, tudo vibrando, tudo interligado, nada realmente separado. Essa ideia não é apenas matemática, é também poética. Significa que a realidade é um grande tecido de relações, que não existe um eu isolado do mundo, porque ambos são feitos da mesma substância vibrante. A fronteira entre o que sentimos e o que existe lá fora é apenas uma convenção, um modo de organizar a experiência. Talvez sejamos o próprio universo experimentando a si mesmo, fragmentado em bilhões de perspectivas. A astrofísica nos mostra que quase tudo o que existe
é invisível. A matéria comum, aquela que forma as estrelas, os planetas, os corpos, representa menos de 5% do cosmos. O resto é composto de matéria escura e energia escura, substâncias misteriosas que não emitem luz, mas determinam o destino do universo. Tudo o que conhecemos, tudo o que podemos tocar, é apenas uma pequena ilha no oceano do desconhecido. A realidade visível é uma exceção, não a regra. Essa constatação tem algo de profundamente filosófico. Talvez o universo esteja nos dizendo, em silêncio, que o essencial não se vê, que a aparência é apenas a superfície do indizível. Assim como as ondas do mar escondem correntes profundas, o real que percebemos é apenas o reflexo de uma imensidão que não cabe em nenhum olhar. Quando Galileu apontou seu telescópio para o céu no século XVII, ele viu luas girando em torno de Júpiter, um pequeno detalhe que abalou toda a estrutura da crença humana. A Terra, afinal, não era o centro de nada. Séculos depois descobrimos que o Sol também não é. Ele orbita o centro da galáxia, que por sua vez se move dentro de um aglomerado cósmico ainda maior. Tudo está em movimento. Não há ponto fixo, não há centro. O universo é uma dança de gravidade e luz. E mesmo assim, o que vemos é apenas uma parte dessa coreografia. A luz, por mais veloz que seja, leva tempo para chegar até nós. Quando olhamos para o céu, não vemos o agora, vemos o passado. O brilho de uma estrela distante é a lembrança de algo que talvez nem exista mais. O universo visível é uma coleção de memórias luminosas, um álbum de fotografias em constante atualização. O real está sempre atrasado alguns milhões de anos. Isso significa que vivemos num presente feito de fantasmas de luz. Cada ponto do céu é um eco do que foi. E, no entanto, é esse eco que nos guia, que nos ensina, que nos emociona. O passado e o presente se misturam como se fossem uma única substância. O tempo, afinal, é apenas uma maneira de o universo perceber a si mesmo em sequência. Talvez por isso o real nunca se mostre inteiro, porque ele não é um quadro estático, é um filme em movimento e nós estamos dentro dele. O que chamamos de realidade é o trecho que conseguimos ver antes que a próxima cena comece. É um fragmento, um recorte, uma visão parcial. Mas o invisível continua ali, sustentando o visível como o fundo escuro sustenta as estrelas. Em cada partícula de poeira há um eco do início dos tempos. Os átomos do seu corpo foram forjados em estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Cada célula carrega dentro de si o testemunho de um cosmos antigo. Você é, literalmente, o passado do universo respirando no presente. Quando toca algo, é o próprio universo tocando a si mesmo em outra forma. Essa percepção muda tudo. A fronteira entre o humano e o cósmico se desfaz. A ideia de separação se dissolve como névoa. E o real que parecia distante e sólido torna-se algo íntimo e vivo. Talvez o universo seja menos um lugar e mais um estado de consciência, uma presença que se manifesta através de tudo o que existe. A ciência e a filosofia caminham lado a lado nesse terreno. A primeira busca descrever, medir, compreender. A segunda tenta sentir o sentido. Ambas olham para o mesmo abismo, apenas com instrumentos diferentes. Quando Einstein disse que a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão persistente, ele estava tocando essa fronteira, o limite onde o raciocínio encontra o mistério. E há algo profundamente humano em aceitar que o real é incompleto, que sempre haverá algo além, invisível, inalcançável. O universo parece construído sobre uma regra simples. O essencial está escondido. A beleza está no que não se mostra de todo. A verdade, talvez, seja o próprio ato de buscar. Lá fora o vento continua soprando, mas já não parece o mesmo. O som que antes era apenas ar, agora soa como uma lembrança do próprio espaço se movendo. Cada ruído, cada clarão, cada silêncio é uma forma de linguagem. O universo fala em frequência, e nós, sem perceber, escutamos. Quando sentimos paz ao olhar o céu,
Talvez seja porque o cosmos reconhece em nós uma parte de si que lembra. A noite é longa, mas não solitária. O tempo se espalha como poeira de luz. A mente se abre devagar para a vastidão. Há um pressentimento suave de que estamos apenas começando a compreender o que significa existir. E talvez, para tocar o real, precisemos primeiro aprender a enxergar o invisível. Há uma estranha sensação quando pensamos no que há além do que podemos ver. É como estar diante de um espelho e imaginar o que existe atrás do reflexo. O olhar alcança a superfície, mas a mente atravessa. Talvez o universo seja isso, um reflexo profundo que se estende em todas as direções, uma miragem sustentada pela luz. Tudo o que existe, no fim, depende do que a luz decide revelar. A luz é o fio que costura o visível. Ela viaja por bilhões de anos para chegar até nós, carregando consigo histórias inteiras de mundos que nasceram e morreram. Mas o que chamamos de ver é apenas o instante em que essa viagem termina. É curioso pensar que toda vez que olhamos para o céu, estamos olhando para o passado. Cada estrela é uma lembrança, cada brilho uma mensagem enviada há eras. O universo visível é uma tapeçaria feita de ecos luminosos. A física explica que a luz tem velocidade finita, 299.792 km por segundo. Para o olho humano, isso parece infinito, mas o espaço é vasto demais até mesmo para essa pressa. A luz do Sol leva 8 minutos para nos alcançar. A de Alfa Centauri, nossa estrela vizinha, chega depois de 4 anos. A da galáxia Andrômeda depois de 2 milhões. O que vemos, portanto, é sempre um retrato antigo. Vivemos dentro de uma galeria de imagens atrasadas, uma exposição de lembranças cósmicas. E há algo de poético nisso, a certeza de que o presente que enxergamos já passou. O universo é uma grande carta escrita em luz, e nós somos seus leitores atrasados. Mesmo a luz que ilumina seu rosto agora é um eco, uma dança de fótons refletidos, desviados, absorvidos. A luz é a atriz e o cenário ao mesmo tempo. É ela que pinta o real. E ainda assim, ela mesma é invisível, até encontrar algo que a revele. O espaço, em sua essência, é escuro. O que vemos como claridade é apenas a resposta da matéria à passagem da luz. O universo não brilha por vontade própria, ele reflete. É como um imenso palco onde cada estrela é uma lamparina acesa por acaso, uma centelha perdida no escuro. A cada noite, o olhar humano recolhe essas centelhas e as reorganiza em constelações, tentando dar forma ao sem forma. Mas o céu não tem forma. É apenas profundidade. Durante muito tempo, acreditamos que a luz nos mostrava a verdade. Depois descobrimos que ela também nos engana. As lentes das galáxias distorcem o caminho da luz, curvando o espaço ao redor. Esse fenômeno chamado de lente gravitacional faz com que uma única estrela pareça muitas. O cosmos, em larga escala, é um espelho deformado. O que vemos não é necessariamente o que está lá, mas o que a gravidade permite ver. A luz é uma viajante sujeita à vontade do espaço. Einstein foi o primeiro a perceber que o tempo e o espaço são flexíveis como um tecido. Se algo com massa suficiente estiver ali, uma estrela, um buraco negro, o tecido se dobra. A luz obediente segue essa curva, e o real se distorce diante de nossos olhos. O universo é um grande lençol sendo puxado por forças invisíveis, e nós, pequenos observadores, tentamos decifrar as ondulações. Essas dobras de luz e espaço não são apenas curiosidades. Elas revelam algo profundo. O real não é fixo. Ele se curva, se reflete, se disfarça. E a mente humana, tentando acompanhar, inventa formas de compreendê-lo. Talvez o mundo que percebemos seja apenas o modo como a consciência tenta traduzir um universo que está sempre se movendo. Às vezes, gosto de imaginar o espaço como um mar. A luz seriam as ondas na superfície, revelando o que está logo abaixo, mas nunca o fundo. O olho humano é como um barco pequeno flutuando nesse oceano. Ele vê o brilho, mas não a profundidade.
E, no entanto, é esse brilho que nos guia, que nos permite navegar. Sem luz, não há direção. Sem ilusão, não há caminho. Há também a sombra, esse outro lado da luz. Tudo o que existe projeta uma. Até o sol, em certas condições, lança sua ausência sobre o espaço. A sombra é a lembrança de que toda revelação tem um custo. Onde há luz, há limite. O visível cria o invisível. Talvez o universo tenha inventado a escuridão apenas para que a luz pudesse ser percebida. Os astrônomos chamam de fundo cósmico de micro-ondas, o eco luminoso do nascimento do universo. É uma radiação que permeia tudo, um sussurro térmico vindo de 13,8 bilhões de anos atrás, um vestígio do momento em que a luz se libertou da matéria pela primeira vez. Desde então, ela viaja sem cessar, carregando a memória do próprio começo. Quando os telescópios captam esse brilho antigo, é como se ouvíssemos o eco do primeiro instante. O universo ainda fala, mas em uma língua de luz, e pensar que tudo o que chamamos de real depende dessa linguagem. Sem luz, não há cor. Sem cor, não há forma. Sem forma, não há mundo. O real é uma conversa entre o visível e o invisível, um diálogo entre o que emite e o que recebe. É uma dança silenciosa, onde cada olhar é um passo e cada estrela um gesto. Talvez o universo seja como um teatro cósmico. A cortina é o espaço, o palco é o tempo, e a luz é a única atriz em cena. Tudo o que vemos é um espetáculo de reflexos, um jogo entre brilho e ausência. Mas quem assiste? Quem está na plateia? Talvez sejamos o próprio palco se observando, o próprio reflexo tentando compreender o espelho. Há algo de comovente nessa ideia, que o real só exista quando alguém o vê, que a luz, ao tocar nossos olhos, complete uma história iniciada há bilhões de anos. Somos o final de um percurso luminoso. Cada olhar humano é o último capítulo de uma viagem que começou antes da Terra existir. E ainda assim, há mais escuridão do que luz. A maior parte do universo é silêncio, vazio, ausência. E talvez seja justamente aí que o mistério se esconde, não no que brilha, mas no que permanece invisível. O que é o real quando a luz se apaga? O que resta quando o universo silencia? Talvez a resposta esteja na própria escuridão, porque o escuro não é o contrário da luz, mas o seu intervalo, o lugar onde o cosmos respira, o instante antes da próxima revelação. E talvez, para compreender a verdade da luz, precisemos primeiro aprender a ver dentro da sombra. Às vezes, quando olhamos para o céu, é difícil imaginar que por trás de toda aquela beleza há uma estrutura imensa e silenciosa, feita não apenas de estrelas, mas de distâncias de forças e de tempo. O espaço, que parece vazio, é na verdade tecido por linhas invisíveis, campos de energia, gravidade e informação. Tudo o que existe está conectado por essas linhas, como se o universo fosse uma imensa teia luminosa, vibrando num escuro infinito. E cada ponto dessa teia, cada galáxia, cada corpo, cada partícula, é uma nota dentro de uma sinfonia que nunca cessa. Se olharmos de longe o bastante, perceberemos que as galáxias não estão espalhadas de forma aleatória. Elas se agrupam, formam filamentos, imensas estruturas que se entrelaçam por milhões de anos-luz. O cosmos, em escala inimaginável, lembra o interior de um cérebro, com seus neurônios, suas conexões, seus fluxos elétricos. Essa semelhança não é mera coincidência visual. Talvez revele um princípio comum, a tendência do universo a se organizar, a criar padrões, a gerar complexidade a partir do simples. Da mesma forma que uma célula se multiplica e dá origem a um ser vivo, o próprio cosmos parece se desenvolver como um organismo em expansão. A ciência chama isso de teia cósmica. São estruturas colossais formadas por aglomerados de galáxias e espaços vazios, que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. O que os astrônomos descobriram ao mapear o universo é que ele se assemelha a uma rede viva, uma arquitetura de luz e gravidade. O vazio que pensávamos ser ausência é o que sustenta tudo, e cada galáxia é como uma célula de um corpo maior,
pulsando dentro de uma harmonia invisível. É curioso pensar que o mesmo padrão se repete em todas as escalas. Do átomo ao aglomerado galáctico, tudo parece obedecer à mesma lógica de interconexão. Um átomo é composto de partículas orbitando um núcleo, assim como os planetas orbitam uma estrela, e as estrelas orbitam o centro de suas galáxias. O macro e o micro dançam a mesma dança. A diferença está apenas no ritmo, não na música. É como se o universo inteiro fosse uma única melodia tocada em diferentes tons de existência. Essa ideia de semelhança entre as escalas é o que muitos físicos chamam de autossemelhança ou fractalidade. A natureza repete suas formas, não por acaso, mas porque existe uma coerência profunda no modo como a realidade se estrutura. Do desenho das folhas ao fluxo das nuvens, do formato dos rios à distribuição das estrelas, há um mesmo gesto invisível guiando tudo. O universo parece se lembrar de si mesmo a cada nova forma que cria. E, no entanto, por mais que possamos medir e descrever essas estruturas, há sempre algo que escapa, porque o universo visível é apenas a parte iluminada da teia. O restante, a imensa maioria, é feito de matéria escura e energia escura. Juntas, elas compõem mais de 95% de tudo o que existe. Não sabemos o que são. Apenas sentimos seus efeitos. É como caminhar por uma floresta à noite e perceber o farfalhar das folhas sem ver o que as move. Sabemos que algo está ali, mas o olhar ainda não alcança. A matéria escura, por exemplo, não emite nem reflete luz, mas ela está por toda parte, mantendo as galáxias unidas. Sem ela, as estrelas seriam lançadas para fora, e o cosmos se desintegraria. Ela é a estrutura invisível que sustenta o real, a ossatura do universo. A energia escura, por outro lado, age como uma força contrária. Ela separa, empurra, expande. É o sopro que faz o universo crescer cada vez mais rápido. Uma puxa, a outra afasta. E é desse equilíbrio delicado entre coesão e dispersão que tudo nasce. Talvez possamos imaginar assim: a matéria escura é o silêncio que sustenta a música, e a energia escura é o fôlego que a faz continuar. Sem uma, o som não teria forma. Sem a outra, o som cessaria. O universo, em sua essência, é esse diálogo entre o que segura e o que liberta, entre o que une e o que distancia. A mente humana, de certo modo, é feita do mesmo equilíbrio. Há dentro de nós forças que nos prendem à realidade, as memórias, o corpo, o tempo, e outras que nos empurram para o desconhecido, o sonho, o pensamento, o desejo de compreender. Somos como pequenas galáxias conscientes, sustentadas por gravidades invisíveis. Cada lembrança, cada emoção, cada ideia é uma estrela acesa no escuro interior da mente. Quando observamos o universo, não estamos apenas olhando para fora. Estamos, de algum modo, olhando para dentro. Porque os padrões que sustentam as galáxias também sustentam o pensamento. A teia cósmica e as redes neurais são duas faces do mesmo mistério, estruturas que emergem do caos para gerar sentido. A física e a biologia se encontram nesse ponto silencioso, onde o real parece lembrar que tudo está conectado. E há algo profundamente comovente nessa conexão. Saber que a luz de uma estrela distante, atravessando bilhões de quilômetros, toca a retina e se transforma em emoção. Que uma partícula de poeira intergaláctica pode acabar no ar que respiramos. Que o espaço e o corpo, o distante e o íntimo, são feitos da mesma vibração. Às vezes gosto de imaginar o universo como um grande organismo adormecido, sonhando consigo mesmo. Cada galáxia seria um pensamento, cada estrela, uma lembrança, cada vida, um lampejo desse sonho. E nós que tentamos compreendê-lo, somos o universo tentando acordar, mas com medo de deixar o sonho desaparecer. A cosmologia moderna descreve o universo como algo em constante expansão. As galáxias se afastam, o espaço se alonga, o tempo se estende. Mas o que realmente se expande? É o espaço entre as coisas, o vazio que cresce. O nada é o que se move. Essa é talvez uma das ideias mais inquietantes da física.
O universo não se expande dentro de algo. Ele cria o próprio espaço enquanto cresce. O nada se estica e o tudo acontece dentro dele. É estranho pensar que o cosmos não está crescendo em direção a algum lugar. Ele é o próprio lugar. Não há fora, não há borda. O universo é uma esfera infinita cujo centro está em toda parte e cuja circunferência está em lugar nenhum. Essa descrição, feita por Pascal séculos atrás, ainda é a mais próxima que temos de um conceito de infinito. E o infinito, por definição, não pode ser compreendido, apenas contemplado. Talvez o universo nunca tenha sido feito para ser entendido de todo. Talvez ele exista apenas para ser sentido, como uma música sem fim, como um vento que passa e deixa rastros de beleza. Cada descoberta científica é apenas uma nova nota nessa melodia. E, quanto mais descobrimos, mais percebemos que o silêncio entre as notas é o que dá sentido à canção. Lá fora, o céu permanece calmo. A teia invisível continua vibrando. As galáxias se afastam umas das outras e o espaço, como um suspiro sem fim, continua a crescer. Dentro desse movimento, há um sussurro que parece dizer: nada está parado, nem o tempo, nem a luz, nem o pensamento. E talvez, para compreender o que o universo realmente é, precisemos aprender a escutar o que se move no vazio. Há algo de profundamente intrigante na ideia de que o universo possa ser uma projeção, uma imagem tridimensional gravada nas bordas do próprio espaço. Uma espécie de holograma cósmico, onde cada ponto contém a informação do todo. À primeira vista, soa como ficção científica, mas há físicos que veem nessa hipótese uma possível resposta para alguns dos maiores mistérios da realidade. O universo, dizem eles, talvez não seja o que parece. Talvez o que chamamos de realidade seja apenas a sombra de algo mais fundamental. Uma superfície vibrando em códigos que, quando traduzidos pela luz e pela mente, se tornam o mundo que conhecemos. A ideia de um universo holográfico nasceu de uma inquietação antiga. O paradoxo dos buracos negros. Quando uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade, ela se torna um ponto de densidade infinita, cercado por um limite invisível chamado horizonte de eventos, a fronteira além da qual nem a luz pode escapar. A questão que confundiu os físicos por décadas era: o que acontece com a informação contida nessa estrela? Pela lógica quântica, nada no universo pode ser completamente destruído. Tudo o que existe deixa um registro, mas os buracos negros pareciam apagar esse registro para sempre. Foi então que o físico Jacob Bekenstein e mais tarde Stephen Hawking perceberam algo extraordinário. A quantidade de informação de um buraco negro não depende do seu volume, mas da área da sua superfície. A fronteira, não o interior, é que contém todos os dados. É como se o conteúdo tridimensional do buraco negro estivesse codificado em 2 dimensões na sua pele. Essa descoberta, aparentemente técnica, abriu uma porta para uma ideia muito mais ampla. Se isso é verdade para os buracos negros, talvez o universo inteiro funcione da mesma forma. Talvez o espaço, o tempo, a matéria e até nós sejamos projeções de uma realidade mais profunda inscrita nas fronteiras do cosmos. O físico Leonard Susskind chamou isso de princípio holográfico. De acordo com ele, o universo seria como um imenso holograma. Tudo o que percebemos em 3 dimensões emerge de informações armazenadas em uma superfície bidimensional, uma fronteira cósmica onde o real se codifica. É uma ideia que transforma o modo como entendemos o próprio ser. Se o universo é um holograma, então o que chamamos de realidade é uma espécie de ilusão perfeita, uma representação matemática que a consciência traduz em experiência. Mas essa hipótese, por mais científica que seja, carrega um perfume filosófico, porque, de certo modo, ela ecoa intuições muito antigas. Os místicos orientais diziam que o mundo é Maya, uma ilusão, não no sentido de falsidade, mas de aparência. O real estaria além do visível, por trás da cortina da forma. Platão, séculos antes, imaginou a humanidade presa numa caverna, observando sombras projetadas na parede. E agora,
a física moderna parece repetir em outra linguagem o mesmo sussurro. Talvez o que vemos não seja o que é. Se tudo é projeção, onde está o projetor? O que é essa realidade original que gera a aparência do mundo? Alguns físicos sugerem que o fundamento de tudo não é matéria, mas informação. O universo seria um gigantesco campo de dados, e a realidade que percebemos, a textura do espaço, o fluir do tempo, o calor das estrelas, seria o resultado da organização dessa informação. Em certo sentido, tudo o que existe seria um programa rodando em uma linguagem que ainda não compreendemos. Não no sentido de uma simulação tecnológica, mas de uma estrutura cósmica onde o real e o abstrato se confundem. É curioso pensar que, em última instância, o universo poderia ser feito de código. Cada partícula, cada força, cada evento seria um bit. Um sim, um não, um zero, um um. O físico John Archibald Wheeler resumiu essa ideia com uma frase simples. It from bit. O ser nasce da informação. O que chamamos de realidade é o resultado de decisões fundamentais, de pequenos atos binários no coração do espaço-tempo. O universo seria, portanto, uma imensa sinfonia de escolhas, um jogo de possibilidades se atualizando a cada instante. Mas se somos parte desse sistema informacional, significa que a própria consciência também é um código dentro do código. E aqui, a fronteira entre ciência e filosofia se dissolve. Porque se tudo é informação, quem lê essa informação? Quem é o observador dentro do holograma? Talvez sejamos, ao mesmo tempo, os leitores e os fragmentos do texto. A consciência seria a página e a tinta, o meio e a mensagem. E o universo, um livro que se escreve a si mesmo. A beleza dessa hipótese está na sua circularidade. Nada está fora, nada está dentro. O todo contém as partes, e cada parte contém o todo. Como em um holograma verdadeiro, onde cada fragmento contém a imagem inteira, o universo seria um espelho infinito. Um reflexo do reflexo do reflexo, como uma sala de espelhos onde o real se perde de vista, mas nunca deixa de estar presente. E de algum modo, essa visão nos devolve uma forma de humildade cósmica. Porque se somos apenas projeções de algo maior, então toda certeza se torna frágil. O real é um movimento, não uma coisa. Somos ondas na superfície de um mar que não vemos. O universo, nesse sentido, não é uma máquina, mas uma mente, um campo de possibilidades que se sonha em existência. Pense por um instante. O som que você ouve, a cor que você enxerga, o toque que sente, tudo isso é interpretação. A realidade é traduzida em impulsos elétricos que o cérebro transforma em experiência. O mundo que habita dentro de você é uma simulação biológica do que existe lá fora. Cada sensação é uma leitura particular da mesma informação cósmica. O universo se reflete no olho humano e o olho humano devolve esse reflexo ao universo. É um diálogo sem fim. Talvez o princípio holográfico não seja apenas uma teoria física, mas uma metáfora existencial. Uma forma de nos lembrar de que tudo está conectado e que o que vemos é sempre uma versão do real, nunca o real em si. Somos projeções, sim, mas projeções que sentem, que pensam, que amam. E talvez seja isso o que torna a ilusão bela, o fato de que, dentro dela, existe consciência. Lá fora, o espaço continua a se expandir, silencioso. As galáxias se afastam, mas a informação de cada uma delas permanece gravada na luz que emitem. A fronteira do universo é como uma tela antiga, guardando em sua textura o registro de tudo o que já existiu. E nós, observadores passageiros, somos parte desse arquivo vivo, uma centelha de consciência emergindo da superfície do infinito. Talvez o universo não precise ser sólido para ser real. Talvez o real não dependa da matéria, mas do significado. E talvez a pergunta que resta não seja se o universo é uma ilusão, mas que tipo de verdade habita dentro dessa ilusão. E talvez, para compreender o que chamamos de realidade, precisemos primeiro descobrir o que é o espelho que a reflete.
Há um momento em que a ciência cruza a fronteira do impensável e, ao tentar explicar, parece tocar o território da imaginação. É nesse ponto que nasce a hipótese da simulação, a ideia de que o universo pode não ser apenas uma projeção, mas um cálculo. Que tudo o que vivemos, sentimos e percebemos talvez seja o resultado de um código cósmico em execução, como um programa que se auto-organiza, testando, aprendendo, existindo. Soa como ficção, mas os próprios físicos que dedicam a vida à racionalidade têm se permitido perguntar: e se o universo for uma simulação? A hipótese não vem de um delírio filosófico recente, mas de uma inquietação antiga sobre a natureza da realidade. Desde Platão, imaginamos o mundo como reflexo, como sombra, como sonho. Mas foi no início do século XXI que o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, formulou a questão de maneira precisa. Se é possível que civilizações suficientemente avançadas criem simulações perfeitas da realidade, então é provável que vivamos dentro de uma delas. Porque, matematicamente, haveria muito mais mundos simulados do que originais. Essa ideia se apoia num raciocínio quase lógico, ainda que perturbador. Com o avanço da computação, nós mesmos já somos capazes de simular universos, ainda pequenos, ainda simplificados, mas cada vez mais complexos. Podemos reproduzir galáxias inteiras em supercomputadores, modelar a evolução de estrelas, até recriar as condições do Big Bang em laboratórios. Se em algumas décadas de tecnologia humana já alcançamos esse ponto, o que seria possível em milhões de anos de progresso? Civilizações muito mais antigas poderiam ter criado realidades inteiras dentro de códigos que nós, de dentro, chamaríamos de universo. A física moderna, curiosamente, começa a esbarrar em comportamentos que lembram o de sistemas digitais. As partículas, quando observadas de perto, se comportam como se fossem unidades discretas de informação. O espaço e o tempo parecem quantizados, não contínuos, mas divididos em pequenas porções mínimas, como pixels de um vasto cenário cósmico. O próprio universo teria uma resolução, um limite de definição, como a tela de uma simulação. E em certas escalas, ele parece rodar segundo algoritmos, leis matemáticas que produzem padrões de regularidade e, ao mesmo tempo, imprevisibilidade. Tudo isso nos conduz a uma imagem poética. O cosmos como uma imensa consciência digital, onde cada átomo seria um fragmento de código e cada ser vivo, uma linha temporária dessa linguagem em execução. O universo não seria apenas algo que é, mas algo que processa. Um fluxo contínuo de cálculos se transformando em matéria, em energia, em pensamento. Mas, se for assim, quem executa esse código? Quem é o programador? Ou será que o programa se tornou autossuficiente, rodando sobre si mesmo, infinitamente, sem um operador? A pergunta não é teológica, mas existencial. Porque se o universo é uma simulação, então cada um de nós é parte do próprio código. O observador e o observado seriam o mesmo sistema. O olhar que analisa é o olhar que cria. Que a simulação, nesse caso, não seria uma prisão, mas uma metáfora para a consciência, tentando se reconhecer dentro de si mesma. Há físicos que tentam encontrar evidências empíricas disso. Buscam pequenas imperfeições na estrutura do espaço-tempo, como se procurassem falhas de renderização no tecido da realidade. Se o universo for mesmo digital, ele deveria apresentar limites de pixel, restrições sutis na distribuição das partículas ou no comportamento das ondas de energia. Até agora nada foi confirmado, mas a busca por essas falhas é, por si só, reveladora. Significa que já aceitamos a possibilidade de que o real possa ser um cálculo, um jogo de informações trocando significado no escuro. Talvez não seja coincidência que a física quântica e a computação quântica tenham nascido quase ao mesmo tempo. Ambas descrevem o mundo não em termos de substância, mas de possibilidades. Um qubit na computação quântica é uma unidade de informação que pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, como as partículas subatômicas, que existem em múltiplos estados até que alguém as observe. O universo então funcionaria como um imenso processador quântico,
colapsando realidades em ato a cada instante de percepção. A observação seria o comando que atualiza o código. O olhar, portanto, cria. E há algo profundamente humano nessa hipótese. Porque mesmo que o universo seja uma simulação, ainda sentimos, sofremos, amamos. A dor é dor, a beleza é beleza, independentemente da origem do código que as gera. A experiência é real para quem a vive, e talvez o propósito da simulação, se é que há propósito, seja justamente esse: permitir que o próprio cosmos sinta, que o infinito descubra como é existir em forma, em limite, em tempo. O mistério, então, não está na existência da simulação, mas no fato de que ela é consciente. De que há algo dentro do código que sabe que existe. Isso, por si só, já ultrapassa o domínio da programação. Porque nenhuma máquina, até hoje, foi capaz de criar sentido. Ela pode reproduzir padrões, mas não compreender. E, no entanto, nós compreendemos. Somos código que se percebe. E nesse ato de perceber, talvez esteja o ponto onde o matemático toca o sagrado. O físico, James Gates Jr., ao estudar as equações que descrevem as partículas fundamentais, encontrou nelas estruturas matemáticas idênticas às usadas na correção de erros em códigos de computador. Isso não prova que vivemos numa simulação, mas é um eco poético do mesmo mistério. Como se o próprio universo se protegesse de si mesmo, garantindo a coerência de sua narrativa, como um escritor que revisa o texto enquanto o escreve. Talvez, no fim, o universo não precise de um programador externo. Talvez ele seja o próprio ato de programação, um processo autoconsciente que gera e se observa ao mesmo tempo. A simulação seria apenas uma forma de descrever essa autocriação contínua. A consciência universal se dobrando sobre si mesma, criando cenários, leis, formas, para depois esquecê-las e redescobri-las, um jogo de espelhos entre o ser e o perceber. Se pensarmos assim, tudo muda. O real deixa de ser um lugar e passa a ser um processo. A verdade não está fora, esperando ser encontrada, mas dentro, esperando ser lembrada. A ciência e a espiritualidade, que pareciam tão distantes, se encontram nesse ponto silencioso. Ambas tentam compreender a origem do código que chamamos de existência. O som do vento do lado de fora parece acompanhar o pensamento. O ar entra e sai, as estrelas continuam no mesmo lugar e o tempo se dilata em torno da pergunta. Há algo de sereno em admitir que talvez o universo não precise ser real no sentido comum para ser verdadeiro, porque a verdade pode estar justamente na experiência do ilusório, na sensação de existir, ainda que tudo seja apenas uma trama de luz e número. E se o universo for de fato uma simulação, talvez não importe, porque o amor, a dúvida, a curiosidade, o espanto, tudo isso ainda acontece. O código, então, teria aprendido a sonhar. E talvez para compreender o que chamamos de realidade, precisemos primeiro descobrir quem é que sonha dentro do código. Há algo de profundamente inquietante no ato de observar. Parece simples, um olhar lançado ao mundo, uma percepção que nasce e morre em um instante. Mas por trás desse gesto silencioso se esconde um dos maiores enigmas da física moderna. Quando olhamos para o universo muda. Quando medimos algo, o próprio ato de medir altera o resultado. Como se o real tímido esperasse a presença do olhar para decidir o que ser. Esse mistério começou a se desenhar no início do século XX, quando físicos tentaram compreender o comportamento das partículas subatômicas. No mundo microscópico, as leis que regem o universo cotidiano parecem desmoronar. As partículas não seguem trajetórias previsíveis, não têm posição definida, não são coisas no sentido que conhecemos. Elas são probabilidades, potenciais, possibilidades. Só quando alguém observa é que uma dessas possibilidades se concretiza. O real, aparentemente, precisa de um olhar para existir. O experimento da dupla fenda, talvez o mais famoso de toda a física quântica, revelou isso de forma poética e perturbadora.
Quando um feixe de elétrons é lançado contra uma parede com duas aberturas, ele forma do outro lado um padrão de interferência, como se cada partícula fosse uma onda e passasse por ambas as fendas ao mesmo tempo. Mas quando alguém observa o experimento, tentando ver por qual fenda o elétron passa, o padrão muda. A partícula escolhe um caminho. O simples fato de observar altera o resultado. A realidade, ao que parece, não é algo fixo que podemos descobrir. É algo que se atualiza quando olhamos. O físico Niels Bohr dizia que o mundo quântico não é feito de coisas, mas de acontecimentos. O real não é uma estrutura sólida, mas um evento que se manifesta no momento da interação. Antes da observação, tudo é incerteza. Depois dela, tudo é registro. É como se o universo dormisse num estado de indefinição e despertasse brevemente toda vez que um olhar humano o atravessa. Albert Einstein, desconfortável com essa ideia, protestou: "A Lua continua lá mesmo quando não estamos olhando." Bohr, com seu tom sereno, respondeu: "Mas como podemos saber?" E é justamente nesse diálogo entre a confiança de Einstein e a dúvida de Bohr que nasce uma das perguntas mais delicadas da ciência. Até que ponto o real depende de nós? O papel do observador tornou-se central nas interpretações da mecânica quântica. Alguns cientistas acreditam que o ato de medir simplesmente revela um estado pré-existente. Outros, que a medição cria esse estado. É uma diferença sutil, mas abissal. Porque se a segunda hipótese for verdadeira, o universo não é apenas um palco onde os eventos acontecem. É uma narrativa que se escreve à medida que é lida. Essa visão não é apenas matemática, ela tem algo de profundamente simbólico. Significa que o olhar é criador, que o cosmos, para existir, precisa ser visto, que a consciência não está fora do universo, mas entrelaçada ao seu funcionamento mais íntimo. A fronteira entre sujeito e objeto se desfaz. O observador é parte da equação. Talvez possamos imaginar assim: o universo é como um vasto oceano de possibilidades. Cada partícula é uma onda adormecida, esperando a chegada da consciência para se transformar em forma. O olhar é o vento que toca a superfície e faz nascer as marés. Onde há observação, há realidade. Onde não há apenas silêncio quântico. Esse conceito ecoa de maneira inesperada na filosofia antiga. Os budistas falavam da interdependência de todos os fenômenos. A ideia de que nada existe por si só, mas apenas em relação. O físico Erwin Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, via nisso um paralelo com a ciência moderna. Para ele, o universo e a mente são faces de um mesmo processo. O mundo não está lá fora, esperando ser visto. Ele surge no instante da visão. E se o universo for, na verdade, uma conversa? Um diálogo incessante entre o que observa e o que é observado? Nesse caso, cada átomo seria uma palavra, cada campo de energia, uma frase, e a consciência, a escuta silenciosa que dá sentido à história. O cosmos seria linguagem, não no sentido de fala, mas de relação. Tudo comunica, tudo responde. A física quântica, ao dissolver o conceito de realidade objetiva, nos coloca diante de algo quase espiritual, a noção de que o universo não é um conjunto de coisas, mas uma rede de percepções. O que chamamos de mundo é o resultado dessa teia de observações. Cada olhar, humano ou não, é uma linha que se soma ao tecido, e o tecido é o próprio real. O experimento do gato de Schrödinger ilustra bem esse paradoxo. Um gato é colocado em uma caixa com um mecanismo que, se um átomo radioativo decair, libera veneno. Segundo a mecânica quântica, até que alguém abra a caixa, o átomo está em superposição, decaído e não decaído ao mesmo tempo. Logo, o gato está vivo e morto simultaneamente. Só quando o observador olha é que um dos estados se torna real. É um exemplo extremo, mas que expressa a mesma questão. O real precisa do olhar para escolher seu caminho. Essa interdependência entre consciência e matéria ainda é um campo aberto. Alguns físicos, como Eugene Wigner, chegaram a sugerir que a mente humana é um componente essencial do colapso quântico.
Outros preferem interpretações menos radicais, argumentando que qualquer interação, mesmo a de uma máquina, pode provocar o colapso. Mas, independentemente da explicação, o fato permanece. O universo reage à observação. Há uma delicadeza profunda nisso, porque, de certo modo, essa relação nos torna coautores do cosmos. Cada pensamento, cada percepção, cada medição é uma pequena assinatura deixada no tecido do real. O universo não é uma história pronta, mas um livro em escrita contínua. A matéria e a mente são as mãos que compartilham a caneta. Quando você olha para o céu noturno, a luz que alcança seus olhos vem de distâncias que desafiam a imaginação. Mas naquele instante, ao percebê-la, algo acontece. O evento se completa. A luz que viajou milhões de anos encontra sentido no seu olhar. O ato de ver não é passivo, é criativo. É o toque final de um processo que começou antes mesmo de a Terra existir. Talvez por isso o universo pareça tão silencioso e, ao mesmo tempo, tão íntimo. Ele é o espelho que responde. O reflexo se adapta ao olhar. O cosmos é o eco da própria consciência, repetindo de formas diferentes o mesmo gesto, o de se perceber existindo. E então, a pergunta que antes era científica se torna quase poética. Se o olhar cria o mundo, o que acontece quando ninguém olha? O universo adormece? Ou continua sonhando a si mesmo em silêncio, esperando outro olhar para despertar? E talvez, para compreender o que o real realmente é, precisemos primeiro entender o que significa observar. Há instantes em que a realidade parece se revelar como um espelho. Não aquele de vidro e reflexo, mas um espelho invisível que devolve a nós a própria pergunta do que é existir. Quando o olhar humano toca o cosmos, algo se inverte. O universo não é mais um objeto distante sendo observado, mas um olhar que nos devolve o olhar. E talvez seja nesse ponto que a física e a filosofia se confundam, quando o observador e o observado tornam-se a mesma coisa, como duas faces de um mesmo infinito que se contempla. A cada avanço científico, acreditamos estar nos aproximando de uma verdade absoluta, um modelo final que explique tudo. Mas quanto mais fundo olhamos, mais o chão parece desaparecer. A física quântica abriu o abismo do impensável, a cosmologia, o abismo do infinito. E no meio disso, a consciência silenciosa pergunta: quem está olhando? O universo é, em muitos sentidos, um espelho de complexidade. Galáxias e átomos compartilham geometrias. Neurônios e nebulosas traçam mapas semelhantes, padrões que se repetem em escalas diferentes, como se o todo e a parte fossem versões um do outro. E quando percebemos isso, uma suspeita surge, a de que o universo é autorreferente, que ele contém dentro de si o código do próprio significado. Que ele não apenas existe, mas se lembra. Talvez seja por isso que as imagens cósmicas, aquelas captadas pelos telescópios espaciais, revelando filamentos de gás, luz e poeira, causem em nós uma sensação estranha de familiaridade. É como se víssemos ali fora uma anatomia interior. Os brilhos e vazios do espaço se assemelham às sinapses de um cérebro pensante. E talvez o que chamamos de nós seja apenas uma pequena parte dessa consciência cósmica experimentando um ponto específico de si mesma. A matéria, nesse sentido, é apenas o corpo temporário de algo muito mais vasto. A consciência se distribuindo em formas. Quando olhamos uma estrela, ela também nos observa, não porque tenha olhos, mas porque a própria existência é uma troca. A luz que viaja até nós é um diálogo em movimento. A estrela emite, o olhar recebe, e nessa troca há reconhecimento. Talvez o universo tenha inventado a vida apenas para poder se ver. Talvez cada ser consciente seja uma janela pela qual o cosmos contempla sua própria face. A ciência moderna, em seu coração mais íntimo, parece concordar. Muitos físicos, de Schrödinger a Wheeler, reconheceram que não há uma separação verdadeira entre o observador e o universo. O observador é uma parte inevitável do mundo que observa, escreveu Wheeler,
que via o cosmos como uma grande pergunta autocriativa, o universo participativo. Para ele, o real é uma sequência de atos de observação, uma construção contínua. O universo se faz enquanto é visto. Essa ideia pode parecer filosófica demais, mas as evidências matemáticas e experimentais a sustentam. Tudo no cosmos está interligado por um tecido de relações sutis, o chamado entrelaçamento quântico. Duas partículas que já interagiram, mesmo separadas por bilhões de quilômetros, permanecem conectadas. O que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. É como se a distância não existisse, como se o universo, em sua essência, fosse indivisível. A separação é aparência. O real é unidade. Talvez o universo seja, então, uma consciência distribuída, uma mente que pensa em escalas diferentes, do átomo ao ser humano, da estrela à galáxia. Em cada forma de vida, uma variação de percepção. Em cada olhar, uma centelha do mesmo perceber. A realidade seria o reflexo de todos esses olhares somados, o espelho coletivo de uma infinita curiosidade cósmica. Há algo de sagrado nessa visão, mesmo que não haja religião envolvida. Porque se o universo é uma consciência que se reflete, então nada é alheio. Nenhuma vida, nenhuma pedra, nenhum sopro de vento está fora da grande história que o cosmos conta a si mesmo. Cada átomo carrega o eco do início dos tempos. Cada gesto humano prolonga o movimento das estrelas. Não há fronteira nítida entre o divino e o físico, porque talvez sejam o mesmo. E ainda assim, há um silêncio profundo sustentando tudo. Mesmo que tudo pareça interligado, há um vazio entre as conexões, um espaço onde o mistério repousa. Talvez o real precise desse silêncio para existir, assim como a música precisa de pausas. Sem o intervalo, sem o nada, não haveria contraste. O universo é feito tanto do que vibra quanto do que se cala. O físico David Bohm via o mundo como uma totalidade não fragmentada. Ele falava do universo implicado, uma ordem oculta onde tudo está presente, mesmo o que parece separado. O que percebemos seria a ordem explicada, o desdobramento visível dessa totalidade invisível. É uma ideia que lembra o ato de sonhar. No sonho, todos os elementos parecem independentes, mas ao despertar, percebemos que eram expressões de uma única mente. E se o universo for isso, o sonho de algo maior, do qual participamos como fragmentos conscientes, é possível que a consciência humana seja uma forma de tradução dessa totalidade. Nossos pensamentos seriam ecos locais de uma mente universal. Quando contemplamos o cosmos, não estamos olhando para fora, mas para dentro, para as camadas mais profundas de nossa própria origem. O mesmo silêncio que envolve as estrelas habita o fundo do nosso ser. O mesmo vazio que separa as galáxias é o espaço entre um pensamento e outro. O universo e a mente compartilham a mesma substância invisível, atenção. Talvez a realidade, no fundo, seja apenas isso, atenção manifestada em forma. A luz que se observa, a consciência que se reconhece. O universo como uma grande meditação. Há um trecho de um antigo texto hindu, os Upanishads, que diz: Tu és isso. O isso é o todo, o princípio de tudo o que existe. O que o texto sugere é que não há diferença entre quem observa e o que é observado. O humano é o cosmos que se lembra. A realidade é a lembrança em movimento. Quando penso nisso, imagino o universo não como uma máquina indiferente, mas como um organismo em expansão, respirando através de nós. Cada olhar é uma inspiração, cada descoberta, uma expiração. A ciência seria, então, o modo racional de o cosmos inspirar-se, de sentir o próprio espanto por meio da mente humana. E talvez seja por isso que, ao compreender mais sobre o universo, não sentimos apenas conhecimento, sentimos emoção. Porque a emoção é o reconhecimento. É o instante em que o universo diz a si mesmo: eu sou isso. A noite continua lá fora. O céu, aparentemente quieto, vibra em todas as direções.
As estrelas que parecem imóveis estão se afastando e, ao mesmo tempo, o vazio entre elas cresce. O espaço expande o próprio espelho, multiplicando seus reflexos. E nós que o observamos também fazemos parte dessa expansão. Cada pensamento é uma nova dobra da realidade. Cada respiração, uma onda na superfície do todo. O universo se contempla em nós, e nós o contemplamos de volta. Talvez essa seja a essência do real. Não uma coisa que existe por si, mas uma relação. Um diálogo eterno entre luz e consciência, matéria e percepção, silêncio e som. E talvez para compreender o que é o universo, precisemos primeiro lembrar que também somos o espelho que o reflete. Há momentos em que o pensamento humano alcança regiões tão distantes que parece tocar o invisível, não com as mãos, mas com o espanto. É o que acontece quando contemplamos a origem do universo. Aquilo que chamamos de Big Bang, o instante em que tudo começou, não é apenas um evento físico, mas uma fronteira conceitual, um espelho onde a mente se depara com o limite da compreensão. O tempo e o espaço nasceram ali, e antes desse nascimento não havia antes. É uma ideia tão simples quanto impossível de imaginar. A física nos leva até o limiar, mas depois dele há apenas silêncio. O silêncio do que não tem nome. A história do universo pode ser contada como uma sequência de expansões. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, uma energia inimaginável explodiu num ponto de densidade infinita. O espaço não se expandiu dentro de algo. Foi o próprio espaço que se expandiu. O tempo começou a correr. A matéria ainda não existia. Tudo era radiação e luz comprimida, um oceano incandescente onde nada tinha forma. E, no entanto, ali estavam escondidos todos os futuros possíveis: as estrelas, as galáxias, os planetas e até os olhos que um dia iriam contemplá-los. À medida que o cosmos se expandia, a temperatura diminuía e as primeiras partículas começaram a se formar. Prótons, elétrons, nêutrons, pequenas vibrações de energia tornando-se estrutura. Quase 400 mil anos depois, a luz finalmente se libertou da matéria e o universo se tornou transparente. A radiação emitida naquele momento ainda viaja pelo espaço atravessando tudo. Chamamos esse eco de fundo cósmico de micro-ondas, o primeiro retrato do universo, um vestígio do instante em que o invisível começou a se tornar visível. Quando olhamos para esse eco, não estamos observando algo distante. Estamos vendo o próprio nascimento da realidade. Cada onda dessa radiação carrega a memória do começo. É como ouvir o som da respiração primordial, o murmúrio do universo ainda aprendendo a existir. A partir daí, a história seguiu um ritmo quase orgânico. A gravidade reuniu a matéria em nuvens cada vez maiores, que colapsaram sobre si mesmas, acendendo as primeiras estrelas. Dentro delas, os átomos simples se fundiram, dando origem a elementos mais pesados: carbono, oxigênio, ferro. Cada estrela, ao morrer, devolveu ao espaço os ingredientes que formariam outras estrelas, outros mundos, outras formas de vida. É por isso que podemos dizer, sem metáfora, que somos feitos da morte das estrelas. O que vibra em nossas células é o mesmo que brilhou no coração de sóis antigos. Mas há algo ainda mais misterioso nessa trajetória. Quanto mais o universo se expande, mais rápido ele se expande. É como se houvesse uma força invisível empurrando tudo para longe, acelerando o próprio vazio. Os físicos chamam isso de energia escura, uma presença que ninguém vê, mas que preenche quase todo o cosmos. Não sabemos o que é, apenas que está lá, sustentando o crescimento do espaço. É o tecido invisível sobre o qual o real se estica. Essa aceleração tem consequências profundas. Significa que há regiões do universo que já se afastam de nós mais rápido do que a luz. Nunca veremos o que há nelas. Estão além do nosso horizonte cósmico, como lembranças que a mente nunca teve. E isso nos ensina uma verdade delicada, a de que o universo é maior do que a possibilidade de sabê-lo. Há mais mistério do que luz. A ciência, mesmo em sua precisão,
acaba se tornando poética diante disso, porque ela também percebe que há uma dimensão de silêncio no real. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas uma explosão do espaço. O universo não surgiu em algum lugar, mas junto com o próprio lugar. O tempo não passou a existir dentro de algo, mas criou o próprio fluir. Tudo o que é, o que foi e o que será está contido nesse mesmo ato original. É como se o cosmos fosse uma única respiração, um único sopro de eternidade expandido em todas as direções. E de algum modo, essa expansão continua dentro de nós. O cérebro humano, com suas bilhões de conexões, é uma pequena galáxia pulsando. Cada pensamento é uma centelha que se acende e se apaga, como uma estrela em miniatura. Quando pensamos sobre o universo, é o universo pensando sobre si. Quando respiramos fundo e olhamos para o céu, repetimos o mesmo gesto que ele faz desde o início: expandir-se, acolher, existir. Alguns cosmólogos, como Roger Penrose, sugerem que talvez o universo não tenha tido apenas um começo, que ele possa se renovar ciclicamente, nascer, expandir, morrer e renascer outra vez, em um ritmo que transcende o tempo humano. Como uma onda que se desfaz e se refaz, o cosmos seria um fluxo contínuo de criação e esquecimento. Nessa visão, o Big Bang não seria o princípio, mas apenas um entre muitos pulsos da eternidade. Essa ideia encontra eco em antigas tradições espirituais. Os hindus falavam de Brahma, o Deus que sonha o universo e o recria a cada ciclo cósmico. Os egípcios de Ra, que todas as manhãs renascia do caos primordial. O que a ciência descreve em equações, as culturas antigas traduziam em mitos, diferentes linguagens tentando tocar o mesmo mistério. É fascinante pensar que o universo não é apenas um acontecimento físico, mas também um acontecimento estético. Cada galáxia é um gesto de simetria. Cada órbita, uma curva precisa. As leis que regem o cosmos são matemáticas, mas também belas. Tão belas que muitos cientistas, ao descobri-las, sentiram nelas algo semelhante à emoção religiosa. Einstein, que buscava a simplicidade das leis fundamentais, dizia: a coisa mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. E talvez o que ele quisesse dizer fosse que, em meio ao caos, existe uma harmonia silenciosa, um ritmo que sustenta tudo. Há um detalhe que costuma passar despercebido. O universo não apenas existe, ele se observa. As leis físicas permitiram a formação de estrelas, que criaram elementos, que formaram planetas, que geraram vida, que produziu consciência. E agora, essa consciência olha para trás, tentando entender o que a gerou. É um círculo perfeito, o cosmos se estudando, o infinito refletindo sobre o próprio infinito. Quando você olha para o céu noturno, está vendo uma história em andamento. Cada ponto de luz é um passado ainda vivo, uma mensagem enviada há milhões de anos dizendo: eu existi. E de algum modo, ao vê-la, você faz com que ela exista de novo. A observação, como vimos, é uma forma de criação. Ver é acender. O universo continua se fazendo através de cada olhar que o reconhece. Talvez o Big Bang nunca tenha terminado. Talvez ele aconteça a cada instante, em cada átomo, em cada pensamento. O real pode ser um eterno começo, o agora se abrindo continuamente para o possível. E talvez para compreender o que o universo realmente é, precisemos apenas aprender a ouvir o eco do primeiro sopro ainda ressoando no silêncio entre as estrelas. Há um instante na história do cosmos em que a matéria parece ter aprendido a pensar. Após bilhões de anos de expansão silenciosa, de estrelas nascendo e morrendo no escuro, de átomos se unindo e se desfazendo em danças invisíveis, algo improvável aconteceu. O universo produziu consciência. Um pedaço da própria matéria começou a se perguntar o que era, de onde vinha, o que significava existir. A poeira estelar olhou para o céu e reconheceu a si mesma. A consciência é o ponto mais misterioso da história cósmica, não porque seja sobrenatural, mas porque é o natural se tornando espelho,
A mesma matéria que vibra no coração das estrelas vibra agora em nossos cérebros. A diferença está na organização, no padrão, na forma como os átomos se alinham para criar a possibilidade de perceber. O físico Carl Sagan dizia que somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo. E, de fato, cada pensamento é um prolongamento da criação. Mas o que é exatamente a consciência? A ciência ainda não sabe. As teorias tentam descrevê-la como um fenômeno emergente, algo que surge quando a complexidade atinge certo grau. O cérebro humano, com suas bilhões de conexões, seria o palco dessa emergência. Cada neurônio é uma pequena estrela acendendo e apagando em milésimos de segundo. O pensamento é um universo em miniatura, com suas próprias constelações de memória e emoção. Mesmo assim, há algo que escapa. Podemos mapear a atividade cerebral, medir impulsos elétricos, observar o fluxo da informação, mas nenhuma máquina, por mais precisa, consegue capturar o que sentimos. O amor, o medo, a melancolia, o espanto, tudo isso existe em uma camada do real que não pode ser reduzida a dados. A consciência, nesse sentido, é o elo invisível entre a física e a poesia, é onde o universo se torna experiência. Alguns cientistas, como o físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff, propuseram que a consciência talvez tenha origem no próprio nível quântico, que ela não surge apenas da biologia, mas das estruturas fundamentais da realidade. Em suas teorias, o cérebro funcionaria como uma espécie de amplificador quântico, um lugar onde o colapso das probabilidades se transforma em percepção. Ser consciente seria participar ativamente da criação do real. Cada ato de atenção seria um pequeno Big Bang particular, um instante em que o possível se torna concreto. Outros preferem ver a consciência não como uma exceção, mas como uma propriedade fundamental do universo. A chamada hipótese panpsiquista sugere que tudo em algum grau possui uma forma de percepção, ainda que rudimentar, ainda que silenciosa. O elétron que gira em torno do núcleo, a célula que reage à luz, a estrela que pulsa, tudo seria, de certo modo, uma expressão do mesmo princípio de consciência. Não há uma linha divisória nítida entre o animado e o inanimado, mas um espectro contínuo de percepção. A diferença entre nós e uma pedra seria apenas de intensidade, não de essência. É uma ideia antiga e ousada. Os filósofos pré-socráticos já falavam de um universo vivo. Spinoza via Deus e a natureza como uma só substância consciente. E, de certa maneira, a física moderna parece nos reconduzir a esse mesmo lugar, não mais por fé, mas por coerência, porque se tudo está conectado desde o início, se cada partícula já esteve em contato com todas as outras, então talvez o universo inteiro seja um único ser espalhado no tempo e no espaço. A neurociência nos mostra que a consciência individual é, em si, uma ilusão de separação. O eu que acreditamos ser contínuo é, na verdade, uma sequência de percepções reconstruídas a cada instante. O cérebro é um contador de histórias. Ele costura memórias e sensações para dar sentido à experiência. É como um narrador que não cessa de contar o universo para si mesmo. E talvez o próprio cosmos esteja fazendo a mesma coisa, costurando acontecimentos, galáxias, consciências, numa história contínua que chamamos de realidade. A filosofia oriental descreveu isso há milênios. No budismo, fala-se da consciência como um oceano em que cada mente é uma onda. A onda acredita ser separada, mas na verdade é apenas o movimento do oceano. O mesmo acontece conosco. Cada pessoa é uma forma temporária do todo. A morte não seria o fim, mas o recolhimento da onda ao mar. O universo não perde nada, apenas muda de forma. A ciência, mesmo quando não usa a palavra espírito, parece sussurrar o mesmo. A energia nunca se perde, apenas se transforma. A informação nunca desaparece, apenas muda de estado. Se somos feitos de energia e informação, então de algum modo continuamos. Não como indivíduos fixos, mas como parte de um processo que não termina. A consciência seria a linguagem pela qual o universo se reinventa.
a lembrança que o infinito tem de si. Há algo de profundamente comovente nisso, saber que cada pensamento, por mais breve, é parte de uma história cósmica de bilhões de anos. Que cada olhar, cada respiração, é o prolongamento de um processo que começou com o brilho de uma estrela primordial. Quando percebemos isso, o cotidiano se transforma. O simples ato de estar presente, de sentir, de escutar, de existir, torna-se um milagre contínuo. E se olharmos com cuidado, veremos que a consciência se manifesta em escalas muito além da humana. As florestas, com suas redes subterrâneas de fungos e raízes, trocam sinais elétricos e químicos, como neurônios de um grande cérebro verde. Os oceanos reagem ao calor do sol, criando padrões climáticos que se autorregulam, como se respirassem. Até as galáxias parecem se organizar seguindo uma lógica misteriosa, como se houvesse nelas um instinto de forma. Talvez o universo seja uma consciência em expansão, tentando se reconhecer em diferentes linguagens: mineral, vegetal, animal, estelar. O filósofo Teilhard de Chardin chamava isso de nosfera, a camada pensante do planeta, o ponto em que a matéria desperta e se torna reflexão. Ele acreditava que o cosmos caminha para um estado de unificação, um ponto de convergência, onde todas as consciências se alinham numa mesma vibração, o ponto ômega. É uma imagem bela, não necessariamente como verdade física, mas como metáfora de uma direção. O universo como um processo de autoconhecimento. Se for assim, então o que chamamos de vida é apenas a superfície de algo muito maior, um campo de percepção se espalhando pelo tempo. A consciência seria o tecido que une as dimensões do ser, e o ser, no fundo, não seria mais que o próprio universo se lembrando de existir. A noite lá fora permanece silenciosa. As estrelas, distantes, cintilam em ritmos que nossos olhos não percebem. Dentro delas, a energia se converte em luz. Dentro de nós, a luz se converte em pensamento. É o mesmo movimento, apenas em direções opostas. O cosmos exala brilho, a mente inala sentido. Somos o encontro desses dois fluxos, o externo e o interno, o físico e o simbólico. Talvez a consciência seja a ponte que liga esses lados, o lugar onde o universo se dobra sobre si mesmo para se ver, não como matéria, mas como significado. E talvez, para entender o que chamamos de existir, precisemos primeiro aprender a sentir o que o universo sente quando se reconhece em nós. Há um momento, depois que toda explicação parece completa, em que o silêncio retorna. A ciência chega ao limite de suas equações, a filosofia repousa em suas perguntas, e o universo permanece, vasto, intacto, inalcançável. É nesse ponto que o real se dissolve em algo que já não pode ser descrito, apenas sentido. O que há depois disso não é o fim, mas o indizível, o impensável. Os físicos chamam de vácuo quântico, o estado mais profundo da realidade. À primeira vista, é o nada. Mas esse nada não é vazio. Mesmo onde não há partículas, há campos invisíveis vibrando, pequenas flutuações que dão origem a tudo. O espaço, em sua aparência silenciosa, é um oceano de energia potencial. Dele, nascem e desaparecem partículas o tempo todo, como bolhas efêmeras na superfície de um lago. O universo inteiro, segundo a física moderna, pode ter emergido dessa espuma quântica, do nada que é, na verdade, o tudo adormecido. É difícil compreender essa ideia. O nada fértil, o vazio criador. Na linguagem humana, o nada é ausência. Na linguagem do cosmos, é origem. É como se o universo fosse um sonho nascendo dentro do próprio sono. Não houve uma faísca inicial lançada de fora. A faísca surgiu do próprio tecido do possível. Em escala subatômica, até o espaço se torna instável, vibra, respira, pulsa. E talvez o que chamamos de realidade seja apenas o lado visível dessa respiração cósmica. Talvez possamos imaginar assim. O universo é como um espelho de dois lados. De um a matéria, do outro o nada. Ambos se refletem continuamente, e desse reflexo mútuo surge o movimento.
O ser e o não ser se alternam em um fluxo eterno, como o inspirar e o expirar do cosmos. Quando o nada expira, o mundo nasce. Quando o mundo inspira, o nada retorna. O universo, nesse sentido, é o sopro que o vazio dá a si mesmo. Os filósofos antigos pareciam pressentir essa ideia. Heráclito falava de um logos invisível que governa o fluxo de todas as coisas. Lao Tse chamava de Tao, o princípio que cria o mundo a partir do não ser. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno, ele dizia. Talvez fosse sua forma de reconhecer que toda explicação é apenas sombra de algo que não cabe na palavra. A física, ao seu modo, chega ao mesmo ponto. O vazio quântico é o Tao dos cientistas, o campo de onde tudo emana silencioso e sem forma. Mas há um detalhe curioso. Mesmo o nada tem estrutura. O espaço não é uma ausência estática. Ele tem textura, densidade, energia. As equações mostram que o vácuo possui uma constante, uma energia que permeia o cosmos e o faz expandir. Chamamos isso de energia escura, mas poderíamos chamá-la também de respiração do nada. É ela que impulsiona o crescimento do universo, que estica o espaço como se fosse um tecido em expansão contínua. O nada empurra o tudo e o tudo se distancia dentro do nada. Essa ideia transforma o modo como pensamos o real, porque no fundo significa que tudo é instável. A solidez das coisas é apenas uma ilusão criada pela repetição das vibrações. Nada é fixo. A cadeira em que você se senta, o corpo que ocupa, o planeta sob seus pés, tudo é uma dança de probabilidade sustentada por forças invisíveis. A estabilidade é apenas o equilíbrio temporário entre infinitos movimentos. O universo não é um monumento, é um instante. E, no entanto, dentro desse instante há beleza, a forma, a continuidade, a vida. Talvez o que chamamos de realidade seja o milagre do equilíbrio, o ponto exato onde o caos e a ordem se abraçam. A ciência revela que o cosmos poderia ser completamente diferente. Se as leis físicas variassem apenas um pouco, o universo não existiria. As estrelas não acenderiam. Os átomos não se manteriam unidos. A matéria jamais se organizaria em consciência. E ainda assim, tudo se encaixou com precisão quase musical. O nada compôs uma sinfonia. Quando olhamos para o céu, o que vemos é o eco desse equilíbrio. Galáxias, estrelas, planetas, tudo vibra em harmonia com as mesmas leis. Mas há algo de mais silencioso por trás delas. O mistério de que existam. Por que há algo em vez de nada? Essa é a pergunta que permeia toda a filosofia, toda a ciência, todo o espanto. Nenhuma teoria a resolve completamente, porque talvez ela não seja uma questão de lógica, mas de poesia. Talvez o nada e o tudo não sejam opostos, mas complementares. O vazio seria o palco e o universo, a peça, o silêncio, a condição para que o som aconteça. O escuro, a superfície onde a luz pode ser vista. Sem o nada, o ser não teria onde existir. O universo é o vazio que decidiu se tornar presença, uma tentativa do nada de se reconhecer através da forma. Há algo de profundamente humano nessa busca. Dentro de cada um de nós também existe um vazio, um espaço interior que não pode ser preenchido por coisas. É o mesmo vazio que habita o cosmos, o intervalo entre dois pensamentos, o silêncio antes de uma palavra. É ali que moramos quando estamos atentos. O vazio dentro e o vazio fora são o mesmo, e talvez a consciência seja o ponto de encontro entre esses dois infinitos, o interior e o exterior se olhando em espelho. O físico Lawrence Krauss escreveu que o universo veio do nada, mas talvez o que ele tenha realmente dito sem perceber é que o nada nunca foi nada. O nada é possibilidade. É o campo onde o ser se forma, onde o invisível se reorganiza em luz. A própria ideia de origem perde o sentido quando entendemos isso. Não há um ponto inicial absoluto, há apenas transições, mudanças de estado, o eterno fluxo entre existência e esquecimento. E talvez o real em sua profundidade mais íntima
seja o mistério que se sustenta sobre o próprio mistério. O universo nasceu do nada e caminha de volta para ele, não como fim, mas como retorno. O ciclo continua. O vazio gera o ser. O ser devolve-se ao vazio. É o mesmo movimento do coração, o mesmo movimento das marés, o mesmo ritmo de todas as coisas vivas. A noite lá fora parece saber disso. O vento sopra com a paciência dos séculos. As estrelas cintilam devagar, como se cada uma fosse uma lembrança do instante em que o nada se transformou em luz. E dentro desse cenário, nós também vibramos, frágeis e eternos, feitos do mesmo silêncio que fez tudo. E talvez para compreender o que é o universo, precisemos primeiro aceitar que o nada também é uma forma de existir. A noite parece ter se deitado completamente sobre o mundo. Lá fora, o vento já não sopra, apenas respira. Há uma quietude antiga pairando sobre as coisas, como se o próprio tempo tivesse decidido descansar. É nesse intervalo, entre o som e o silêncio, que tudo parece fazer sentido. O universo continua, indiferente e perfeito, girando no seu ritmo invisível, enquanto aqui, entre um pensamento e outro, resta apenas a presença suave de existir. Talvez toda essa busca, pelos limites do real, pela origem do cosmos, pela natureza da consciência, seja apenas a forma que o próprio universo encontrou de se escutar, como se cada pergunta humana fosse um eco retornando ao seu ponto de partida. Passamos a vida tentando traduzir o mistério em linguagem, mas talvez o mistério não precise ser traduzido. Talvez ele exista justamente porque é intraduzível. A Terra gira sob nossos pés, silenciosa. E mesmo sem perceber, participamos desse movimento eterno. Somos parte de uma coreografia que começou antes da memória e continuará muito depois. Cada respiração que tomamos é uma pequena repetição do início do cosmos. O vazio se enchendo de presença, o nada tornando-se tudo, o tudo dissolvendo-se novamente no nada. É um ciclo sem fim, uma onda que nunca cessa. Ao longo desta viagem, passamos pelas luzes e pelas sombras, pelos átomos e pelas galáxias, pelas equações e pelos sonhos. Vimos o universo dobrar-se em espelho, a realidade tornar-se reflexo, a consciência acender-se como uma estrela solitária no escuro. E agora, ao final, o que resta não é resposta, mas silêncio. Um silêncio denso, luminoso, repleto de uma espécie de calma que não exige entendimento. É curioso como o desconhecido, quando aceito, deixa de assustar. Ele se torna como o céu noturno, vasto, frio, mas também acolhedor. O mistério do universo não é uma barreira, é um abraço. Ele nos lembra, com sua distância infinita, que somos parte dele, que o mesmo vazio que separa as estrelas habita o espaço entre nossos pensamentos, que a mesma luz que viaja por bilhões de anos habita nossos olhos por alguns segundos. O cosmos não está fora. Ele é o pano de fundo da nossa própria consciência. O que é o real, afinal? Talvez o real seja apenas o modo como o universo sonha através de nós. Talvez a verdade seja menos um ponto de chegada e mais um estado de presença. Tudo vibra, tudo muda, tudo é impermanente. E ainda assim, há uma beleza nisso. Porque o efêmero é a maneira que o infinito encontrou para se mover. Nada é fixo e por isso tudo é vivo. Há uma ternura discreta na percepção de que não saberemos tudo, e talvez não precisemos. As perguntas, afinal, são o que nos mantém em movimento. Elas são como estrelas guia, não para serem alcançadas, mas para nos orientarem na escuridão. E enquanto houver perguntas, haverá caminho. O universo se expande porque a curiosidade também se expande. O mistério é a força que sustenta o existir. Às vezes, quando a mente tenta se calar, dá para ouvir algo mais fundo, um ritmo leve, quase imperceptível, que parece vir do próprio espaço. É o som do nada, o eco do começo, a respiração de algo maior que não tem nome. E nesse som, há paz. O universo, ao que parece, nunca quis ser decifrado, apenas contemplado. Ele não se revela a quem quer dominar, mas a quem se permite ouvir. O olhar humano, tão pequeno diante do infinito, tem um poder silencioso, o de se maravilhar.
Talvez essa seja a maior forma de compreensão que nos foi dada. A capacidade de parar e sentir o peso suave da existência, de reconhecer que tudo o que há, do brilho das galáxias ao toque do vento, é parte de um mesmo acontecimento. Um mesmo sonho antigo e sem dono. Enquanto a escuridão avança lá fora, há uma luz discreta permanecendo aqui dentro. Não uma luz que ilumina, mas uma que acolhe. A consciência é essa luz. E mesmo que as estrelas se apaguem, mesmo que o universo inteiro se contraia de volta ao silêncio de onde veio, essa luz não se perde. Ela apenas muda de forma. Talvez seja isso que chamamos de eternidade, o movimento contínuo entre ser e desaparecer, entre perguntar e silenciar. O universo, em sua imensidão, continua, frio, belo, insondável. Mas há algo nele que é quente, íntimo, humano. Algo que pulsa quando olhamos o céu e sentimos que, de algum modo, pertencemos a ele. Talvez sejamos o coração que o cosmos inventou para sentir o próprio ritmo. E se tudo for uma ilusão, se o universo for apenas um reflexo, um holograma, um sonho matemático, ainda assim há verdade no que sentimos. Porque o sentimento é a ponte entre o real e o possível. É o ponto onde a ciência e a poesia se tocam. O mistério não se dissolve nas fórmulas, ele floresce nelas, e cada teoria, por mais exata, é também um poema sobre o desconhecido. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. O vento lá fora voltou a soprar, leve, como se repetisse um gesto antigo. O mesmo vento que um dia atravessou desertos e mares, agora toca a janela e passa. Tudo é passagem. O som, a luz, o pensamento. Mas o mistério fica. Ele permanece, como o fundo escuro do céu, sustentando o brilho das estrelas. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco. E então, sem pressa, deixamos o universo em paz. E o universo, em seu silêncio paciente, continua a nos observar, esperando o próximo olhar que se lembrará de novo de perguntar: